Eu gostaria nessa noite de trazer uma breve mensagem da parte de Deus para os nossos corações, algo que o Senhor está ministrando no meu coração hoje durante o dia todo, e hoje à noite eu decidi, de trazer essa mensagem aqui para nós. Tá bom, amados? Bom, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler com vocês em Neemias, livro de Neemias, capítulo 2 e o versículo 12, tá? Diz assim a palavra do Senhor: À noite levantei-me com alguns dos meus homens e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Saí à noite pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao viveiro do rei. Não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura na qual eu estava montado. Então subi à noite pelo ribeiro e contemplei o muro. Depois voltei e entrei pela porta do vale. Não souberam os magistrados aonde eu tinha ido, nem o que havia feito, porque até então não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados e nem aos demais que fariam a obra. Então lhes disse: Bem, vedes a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas foram queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Declarei-lhes como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras que o rei me dissera. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. E eles esforçaram as mãos para esta obra. Também quero deixar aqui mais um versículozinho, tá? Capítulo 6 e versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, temeram todos os gentios que havia em redor de nós, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que nosso Deus fizera esta obra. Amém? Amados, nessa noite eu quero falar a respeito de duas palavrinhas, tá? Uma delas é reconstrução e a outra é avivamento, tá? Para nós falarmos a respeito de Neemias, para nós falarmos a respeito dessa reconstrução, disso que nós lemos aqui na Bíblia, porque mesmo que você não seja um cristão, mesmo que você não tenha o hábito de ler a palavra de Deus, ouvindo esses relatos que eu li para você, você está entendendo que isso aqui é uma história, é algo que aconteceu na vida de um homem. Mas por que isso aconteceu? O que aconteceu na vida de Neemias? Para que ele estivesse ali naquele lugar para fazer essa reconstrução desses muros. Acontece, amados, que lá na Babilônia, o rei faleceu, tá? E agora, no seu lugar, assume o seu filho, chamado Nabucodonosor. Ele era o rei das tropas babilônicas. Ele era o comandante das tropas babilônicas. E esse homem tentou no seu coração de fazer um grande império. E para fazer esse grande império, ele decidiu que ele precisava de mão de obra. E essa mão de obra escrava, ele foi buscar lá na terra dos judeus. E aí aconteceram as invasões, E aí foi destruída a cidade de Jerusalém, o povo foi levado cativo, outros se espalharam, E o tempo passou, e Neemias é um dos descendentes desses judeus que foram levados cativos, tá? A
Agora, Neemias fica sabendo, descobre, né, o que estava acontecendo lá na sua terra. E ele descobre que os muros estão derrubados, que a cidade está destruída, que os irmãos que moram lá vivem em total desprezo, em total miséria, e o seu coração fica triste. Ele se sente amargurado de espírito, tá? Por causa do seu povo, por causa da sua terra, né? E ele decide, então, orar, né? O crente, quando fica abatido, o que ele faz? Ele vai orar. E foi o que Neemias fez. Ele foi orar. Quando ele orou, Deus tocou no coração do rei. Quando Deus toca no coração do rei, o rei dá a ele a condição para que ele fosse lá e reconstruísse aqueles muros. Neemias levou cartas, ou seja, ele tinha toda a documentação legal para poder fazer aquela obra. E mesmo assim, ele passou por perseguição, passou por embates, ele sofreu, como é que eu vou dizer, pessoas queriam matar ele, né? Atentados, né? Muitos tentaram parar a obra que ele estava fazendo. Por quê? Sempre que Deus levanta alguém para fazer algo para o Senhor, sempre que você for luz em algum lugar, né, e você estiver fazendo algo que seja agradável, que seja bom para Deus, alguém vai se incomodar. E isso, meu filho, é em qualquer esfera da sociedade, tá? Agora, Neemias consegue reconstruir esses muros, consegue concluir, né, essa obra com muita dificuldade. A gente sabe que até a fome eles enfrentaram ali, né, porque os camponeses pararam de trabalhar e foram ajudar na reconstrução dos muros. Então, foi uma batalha bastante grande que ele enfrentou ali. Mas ele venceu, porque ele foi perseverante, porque ele foi vigilante e porque ele foi humilde, né? E a mão de Deus estava sobre ele. Então, amados, o que isso tem a ver com avivamento, né? Você disse que ia falar, Sabrina, sobre reconstrução e avivamento. Bom, reconstrução, já estamos falando, tá? Mas, na verdade, eu quero associar essa parte da Bíblia, né? Esses versículos que eu li aqui, com a realidade, até porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Todas as vezes que você ler uma passagem bíblica, Deus vai te dar uma nova interpretação a respeito daquele texto, tá? Então, eu quero parafrasear com a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, tá? Já foi profetizado por muitos e muitos homens de Deus que vieram antes de mim, tá? E eles disseram que o avivamento virá do Brasil. Agora, Deus junta de todas as nações do mundo um povo numa nação, né? Porque o Brasil tem gente de todos os lugares do mundo aqui. Tem chinês, tem japonês, tem egípcio, tem italiano, tem alemão, tem de todas as raças aqui no Brasil, tá? Então Deus junta de todos os povos aqui um povo, e aí ele diz que daqui vai sair o avivamento, tá? Aí agora a gente vê tantas coisas acontecendo, né? Passou a pandemia, nós estamos enfrentando uma crise financeira. Agora vem o Supremo, retira o Lula da cadeia, o Lula concorre, né, a presidente. O Brasil se divide em esquerda e direita. Acontecem tantas coisas, agora começam as manifestações, né, em todo o país. E as pessoas às vezes não entendem o que está acontecendo. As pessoas pensam assim, meu Deus, está virando um caos, tá? Só que assim, a igreja está orando pelo Brasil. As outras nações vizinhas, nossos irmãos de outras nações, estão orando pelo Brasil. Então, Deus vai trabalhar. Alguma coisa vai acontecer no país, né? Para que o avivamento possa chegar. Deus não vai usar um vaso quebrado.
Deus vai usar um vaso limpo e um vaso restaurado, né? Um vaso preparado. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai trabalhar no coração do povo brasileiro. Mas de que forma que ele vai trabalhar? Nós não sabemos. Veio a pandemia, o pessoal ia para as ruas, ia para as escolas, iam nos hospitais, todo mundo orando nas janelas dos prédios, pessoas cantando louvores, e era um avivamento, aquela coisa, né? O pessoal estava buscando ao Senhor, tá? Passou a pandemia, né? E agora, com essas manifestações, eu vi que começou as manifestações assim, com... eles só cantavam o hino o hino do Brasil, né? Que nem aqui no Rio Grande do Sul, o hino rio-grandense, do Rio Grande. Só que agora, o povo já começou a orar. O povo já começou a louvar. O povo já começou a fazer vigília. Ou seja, já está surgindo aí um avivamento, né? Nós não estamos entendendo o trabalhar de Deus. A gente olha para a situação e pensa assim, meu Deus, está virando um caos, né? Está virando uma confusão isso aí. Mas na verdade não é. Deus está no controle, sim, de todas as coisas. E Ele está no controle dessa situação também. Ou seja, você orou, você pediu, Deus, limpa tudo que tem errado no Brasil. O que Deus vai fazer? Deus vai começar a trabalhar. De alguma forma Ele vai trabalhar. Porque se você ora hoje, para Deus retirar toda a corrupção do país, Deus não vai ter uma varinha de condão e fazer plim, e amanhã já está tudo resolvido. Não. Vai haver um processo, né, de transformação, de mudança, e para que esse processo ocorra, algumas coisas vão acontecer, né? Então, assim, a gente se preocupa, né? Porque a gente vê tantas coisas acontecendo e a gente é ser humano, né? A gente pensa, meu Deus, o que vai ser do dia de amanhã? Meu Deus, agora chegam os caminhoneiros parar. Meu Deus, termina o suprimento nos mercados. Meu Deus, o que vai acontecer? Né? Mas, amados, Deus está no controle. Você orou, você pediu, Deus está fazendo. Né? Quantos e quantos lugares estão orando no mundo inteiro? Aviva o Brasil. Eu vi no YouTube, uns dias atrás, uma igreja, eu acho que era na África, né? Essa igreja, e eles oravam pelo Brasil, oravam fervorosamente pelo Brasil. Aviva os irmãos brasileiros, Senhor. Aviva as crianças orando e pedindo em cima da bandeira do Brasil e do mapa do Brasil, dizendo aviva, Senhor, o povo brasileiro e a igreja brasileira. Então, Deus vai avivar. Mas de que forma Ele vai fazer isso? Nós não sabemos. Porém, nós temos que ter fé, confiança e convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Parece um caos, por mais que para mim e para você pareça uma tempestade, uma turbulência, uma coisa assim aqui fora do comum e que talvez para nós seja mesmo, né? Mas para Deus, isso é uma fumacinha no meio da tempestade, não é nada. Por quê? Porque Ele é um ser supremo, Ele é um ser poderoso, Ele tem controle de todas as coisas, Ele tem a chave que abre todas as portas e que fecha todas também. Nós sabemos disso. Só que nós ficamos preocupados, né? Porque nós somos seres humanos. Porém, eu venho aqui nessa noite para lhe dizer, Deus está trabalhando no Brasil. Nós não sabemos o que Ele está fazendo. Mas essa é a resposta da oração da igreja brasileira. E da igreja e dos irmãos, né, de outros países também, que estão orando pela igreja brasileira. Tá? Então, amados, Deus está trabalhando, tá, na reconstrução da nação brasileira. O inimigo se levanta? Se levanta. Mas ele não tem mais poder do que Deus. Deus é mais poderoso. Entendeu? Então, se Ele quiser permitir uma situação adversa para aumentar o clamor da igreja, né, e para crescer esse avivamento, Ele vai permitir. Entende? Mas não que Ele não esteja no controle. Porque Ele está no controle, sim, de todas as coisas. Aleluia. Nós não sabemos o que Ele está fazendo. Talvez Ele esteja permitindo até uma perseguição na igreja brasileira. A gente não sabe.
né? Talvez ele vá permitir, porém, ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Nós não podemos nos desesperar. O avivamento está chegando. Ele já está na terra. Ele já está acontecendo. E nós nem estamos percebendo de tão silencioso que Deus está trabalhando. Mas Deus está sacudindo. Deus vai reconstruir a nação brasileira. Vai reconstruir. Só que para isso ele vai ter que mexer algumas coisas. Esses dias eu estava lá no círculo de oração e eu estava ensaiando um louvor com as gurias do grupo. E enquanto eu estava cantando aquele louvor, eu tive uma visão. Eu enxerguei lá dentro do parlamento. Sabe? Deus me mostrou claramente lá dentro. Como se eu estivesse lá dentro. E o Senhor falou para mim que muita coisa vai vir. Vai vir à tona, coisas que estão assim, esquecidas, escondidas, vai vir à tona. Entende? Ou seja, Deus está trabalhando. Parecia tão silencioso lá dentro, sabe? Mas Deus estava trabalhando. Deus trabalha no silêncio também. Aleluia. E quando Deus fica em silêncio, aí é que Ele está trabalhando. Aleluia. Porque quando Deus está falando, quando Deus está profetizando, quando Deus usa um profeta e outro, Deus está falando. Mas quando Ele silencia, não é mais hora de falar. Agora é hora de trabalhar. Ou seja, Ele está trabalhando na nação brasileira. Ele está trabalhando na igreja brasileira. Aleluia. Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida também. A palavra de Deus diz que vai chegar o tempo que o justo vai viver da fé. E os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Aleluia. E já chegou esse tempo. Nós não sabemos o que vai ser do dia de amanhã. Mas nós não vivemos por razão. Nós vivemos por fé. Nós somos cristãos. Nós vivemos por fé. Nós cremos que o dia de amanhã o Senhor vai prover. Que no dia de amanhã o Senhor vai fazer. Aleluia. E o Senhor faz aquilo que lhe apraz. Aquilo que é o melhor para Ele e para o seu reino. Aleluia. E tudo que Ele faz é melhor para nós também. No momento nós podemos não entender. Mas mais ali na frente, as coisas vão se esclarecendo. Aleluia. Deus está trabalhando na igreja brasileira. Deus está trabalhando no povo brasileiro, na nação brasileira. Deus está trabalhando na nação que vai sair o avivamento para o mundo. Aleluia. O que Deus está fazendo, nós não entendemos, porque os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. O entendimento humano é muito pequeno para conseguir entender os mistérios de Deus. Aleluia. E há muito mais mistérios entre a terra e o céu do que nós possamos entender. Aleluia. Mas Deus está trabalhando. Descansa o teu coração, porque Deus está trabalhando. Aleluia. Você vai ver o povo cantando, o povo adorando, o povo louvando, o povo buscando, o povo orando. Vai ver. Aleluia. Deus está trabalhando na nação brasileira. Deus está reconstruindo os muros. Aleluia. Da nossa Jerusalém, que vem a ser a nossa terra aqui onde nós moramos. Aleluia. E eu quero convidar você nessa noite para nós orarmos. Eu não sei onde essa mensagem vai chegar. Não sei qual é o coração que essa mensagem vai alcançar. Mas Deus sabe. Porque Ele tem o destino certo para cada coisa. Aleluia. E essa mensagem também tem um destino certo. Glória a Deus. Vamos orar, amados. E vamos orar pela nação brasileira. Aonde essa mensagem chegar, eu quero que você ore, aonde você estiver. Feche teus olhos, tá? E com o coração quebrantado diante de Deus, eu quero que você ore comigo. Oramos? Soberano e eterno Deus que estás nos céus. Neste momento, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Ainda que nós não entendemos, ainda que as nossas razões humanas, aleluia, e que os nossos entendimentos sejam pequenos, e que nós não consigamos entender
quais são os teus propósitos, quais são os teus caminhos, qual é o teu agir, qual é o teu trabalhar. Senhor, nós entendemos que tu és superior, nós entendemos que tu é maior, que tu és soberano, que tu é grande e que tu é fiel e tremendo com a sua verdadeira e única palavra. Tu disseste, Pai, que do Brasil sairia um grande avivamento e que esse avivamento se espalharia pelo mundo todo. Pai, nós somos brasileiros e nós não sabemos, Pai, o que será do dia de amanhã. Nós não entendemos, Senhor querido, o teu trabalhar. Nós não entendemos o que está acontecendo. Nós não entendemos qual vai ser o curso das coisas daqui para frente. Mas nós sabemos, Pai, que tu és soberano e que todas as coisas estão no controle da tua grande, tremenda e potente mão. Senhor, eu te peço, Papai amado, nessa noite, que o Senhor venha avivar o coração desta pessoa que vai ouvir esta mensagem. Senhor, oh meu Deus e meu Pai, aviva o povo brasileiro, aviva a igreja brasileira, reconstrói a nossa nação, Senhor, o nosso país, que nós possamos ser celeiro, Pai, de bênçãos, aleluia, de riquezas. Oh, meu Deus e meu Pai, não apenas riquezas materiais, mas também riquezas espirituais, Senhor amado, para todo o globo terrestre, para todo o mundo. Nós sabemos, Pai, que o inimigo é furioso contra a nação brasileira. Mas, Senhor, se nós somos menina dos teus olhos, se o Senhor nos escolheu para esta grande obra, se o Senhor escolheu para esta bandeira verde e amarela, para esse avivamento, Pai, então nós estamos aqui com os corações abertos, porém sem entender, Pai, o teu trabalhar. Porém, nós cremos, Jesus querido, que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. E nós não depositamos a nossa confiança na força do nosso braço, mas nós confiamos que o Senhor está trabalhando dia e noite pelo povo brasileiro, pela nação brasileira, aleluia, e pela igreja brasileira, e pela igreja do Senhor, não só no Brasil, mas também no mundo. Meu Deus e meu Pai, nos conceda, Pai, a tua bênção e a tua paz, e nós te pedimos tudo isso no nome santo e tremendo de Jesus de Nazaré, porque a tua palavra diz que tudo que nós te pedimos, no nome de Jesus, nós vamos receber. Então te pedimos tudo isso, no nome de Jesus. E desde já, nós te agradecemos pela resposta da nossa oração. Amém. Que Deus venha abençoar a sua vida e a minha vida também. E que Deus venha abençoar o nosso Brasil. E que Deus venha abençoar todo o povo brasileiro. Em nome de Jesus. Amém?